Oi, gente. Hoje, dia 23, eu acho, de março, né? Que a gente tá meio perdido aqui no tempo. Eu e a minha mãe. E nesse momento eu tô no hospital com ela, mas ela tá bem. Eu disse, mãe, se eu for falar que eu tô no hospital com a senhora, vão perguntar se a senhora tá com coronavírus. Mas ela passou mal essa madrugada e a gente tá desde madrugada aqui. E a gente já teve bastante tempo, né, aqui sem fazer nada, entre aspas. E a minha filha trouxe para mim de manhã algumas coisas e ela trouxe a minha Bíblia, sempre importante para esses momentos que a gente vem se encontrando. E como eu sempre faço, eu oro e peço uma palavra ao Senhor para que Ele venha falar ao meu coração, para que eu venha compartilhar com vocês também, nesse momento em que a gente tem passado tudo isso. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês nesse momento está em Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 ao 14, e fala do Vale dos Ossos Secos. E a palavra diz assim: Eu senti a presença poderosa do Senhor e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. E eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmos, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: Profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando um com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões e músculos, e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. O Senhor me disse: Homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperanças e sem futuro. Por isso, profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles e o farei viver novamente e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor e prometi que faria isso e farei. Eu, Senhor, falei. Amém? Eu não vou demorar muito para que esse vídeo não fique muito longo. E também é ruim falar assim. Com essa máscara aí aqui, a gente precisa usar ela desde o momento que a gente entrou aqui. Eles dão logo uma máscara para a gente colocar, né? Para medida de segurança, que a gente não sabe. Também tudo que pode ser. E a gente está num ambiente hospitalar. Mas, refletindo sobre essa palavra, nós podemos levar o Vale dos Ossos Secos em relação àquelas pessoas que hoje elas se encontram mortas espiritualmente, né? Não estamos falando apenas de pessoas que morreram, que foram enterradas, estão em seus túmulos, mas daquelas pessoas que, apesar de estarem vivas, de pé,
espiritualmente elas se encontram mortas nesse momento. E eu queria chamar a atenção para uma palavra que ele fala logo no finzinho do versículo que nós acabamos de ler, que está lá no 12, no 11 e no 12, que diz assim: secos, sem esperança e sem futuro. Secos, pois eles estão insensíveis, não sentem compaixão, temor, amor ao próximo, como se fossem apenas uma casca e ocos por dentro. E hoje em dia muitas pessoas têm se encontrado dessa maneira, desta forma. E mesmo diante da situação que a gente vem se encontrando, a gente ainda consegue encontrar e esbarrar em pessoas assim, insensíveis a tudo que vem acontecendo em relação aos outros. Sem esperança, não conseguem ver as coisas boas, né? São pessoas que não conseguem ver as coisas boas que podem estar acontecendo à sua volta, mesmo em meio a toda essa turbulência, a todo esse problema e esse caos. E não creem que tudo tem um propósito e que tudo passará, né? Não há mal que dure para sempre. Todas as crises, todas as doenças, todas as situações que não são boas, muitas das vezes para nós, todas elas nos levam a algum lugar, nos levam a realizar alguma coisa, a nos mover, muitas das vezes a mudarmos nossas atitudes. E um dia elas passam, nada dura para sempre. E sem futuro, porque muitos hoje em dia têm vivido apenas o hoje, como assim, hoje eu faço o que eu quiser, eu faço tudo, eu vou viver apenas o hoje. E estão vivendo, fazendo todas as suas vontades, vivendo apenas o momento e esquecendo que nós devemos olhar sempre para algo maior que nos aguarda, que nos espera. E é nessa direção que a gente deve caminhar, né? Eu não sei em qual é o alvo, qual é aquilo que você acredita de acordo com a sua religião, mas eu, na minha crença, naquilo que eu acredito, eu espero pelo dia em que eu vou estar ao lado do Pai, né? E é nesse dia que eu almejo, que eu caminho para o meu futuro. O dia em que Cristo voltará para nos buscar. Então, muitos estão vivendo apenas por viver, sem focar nesse algo maior para nossas vidas, né? Algo que vai muito além do que a gente possa viver hoje. E o que eu quero deixar para vocês hoje, engraçado que ontem eu preguei a palavra e falei sobre a gente arrumar a nossa casa interior e falei que o Senhor, Ele sempre está no controle de tudo. E aí, de repente, de madrugada, mesmo com o meu celular no silencioso, que é como eu costumo colocar, eu ainda assim consegui acordar com a luz do meu celular vibrando e era minha mãe passando mal. E naquela hora, a primeira coisa que eu pensei foi: eu não posso esquecer daquilo que eu preguei ontem. O Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, né? É viver aquilo que a palavra ela vem nos ensinar. Então, não é fácil a gente pegar, pregar, falar, compartilhar a palavra, e quando chega na hora da gente viver, a gente precisa viver realmente ela. E aí, eu quero deixar para você que aquilo que eu venho falando sempre, até nos vídeos, para que você confie no Senhor, confie que está tudo no controle dEle, tudo na direção dEle, e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Creia na palavra, creia nas promessas de Deus, porque, dando continuidade, lá no capítulo 14, diz assim: porei a minha respiração neles e os farei viver novamente e os deixarei morar em sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu, o Senhor, falei. Então, tudo aquilo que o Senhor promete em sua palavra, uma hora, um dia, ela irá se cumprir. Apenas creia, apenas confie e continue firme na sua fé. Continue crendo que Deus está no controle de todas essas coisas. E Ele é poderoso para fazer muito mais.
E aí, como eu gosto de cantar um pouquinho, né? Tem um louvor que eu vou só o refrão. Ontem a gente também cantou ele no culto. E diz assim: e se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em seus braços é o meu descanso. Em seus braços é o meu descanso. É só um pedacinho do louvor que eu acho que você já conhece, mas que ele não saiu do meu pensamento enquanto eu meditava nessa palavra. Que os braços dele possam ser o lugar onde você venha descansar nesse momento. Fique na paz, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.